turma. Nos slides anteriores estavam correções dos exercícios que eu passei ontem, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho da mediatriz e construções no GeoGebra, tá joia? Bom, em aulas passadas eu já tinha falado também que mediatriz, ela é duas características importantes ao mesmo tempo de uma figura. Só que nós não estamos ainda trabalhando com figuras geométricas, nós estamos mexendo com ângulos e segmentos. Lembrando que segmento de reta é um pedaço de uma reta que nós podemos medir. Então, se eu construo um segmento, por exemplo, com 5 centímetros, aquilo ali é um segmento de reta, não é uma reta. Por quê? Porque eu posso colocar um pontinho para começar e um pontinho para terminar. Assim como aqui no exemplo, olha, eu coloquei um segmento de reta AB. Então, tem como eu medir. Vocês podem aqui medir essa parte quadriculada, né? E a maioria das vezes eu estou fazendo em malhas quadriculadas, para vocês poderem contar, para vocês poderem perceber a medida dada aí daqueles segmentos, tá joia? Então, ela começa, mediatriz, são dois conceitos ao mesmo tempo. Mediana, então dividiu aqui, olha, por exemplo, o segmento AB ao meio. Então, a distância entre A e esse ponto central é mesmo desse ponto central. Aqui não está aparecendo, mas ele é o ponto D, tá? Entre esse ponto central e B é a mesma coisa. Então, de A a D e de D a B é a mesma medida. Então, esse é o primeiro conceito de ser mediana, dividir um segmento ao meio. E bissetriz. Bissetriz, ela divide um ângulo ao meio. Então, esse segmento de reta aqui é como se fosse um ângulo de 180 graus, correto? Né? Que a gente viu que o ângulo de 180 graus é formado por duas semirretas opostas. Então, por exemplo, eu tenho uma semirreta que passa por D e por B, uma semirreta que passa por D e por A. Tá? Bom, se é um ângulo de 180 graus, eu teria que eu passei uma reta ao meio deles e que inclusive forma 180 graus. Eu poderia ter uma reta, ó, segue meu cursor, que ela poderia passar aqui no meio, mas ela não ter 90 graus, tá? Então, ela divide tanto o ângulo de 180 ao meio, que eu formei dois de 90 graus, aqui, olha, desse lado e deste, quanto dividir o segmento ao meio. Então, mediatriz, mediana e bissetriz. Divide o segmento ao meio, ainda formando ângulos de 90 graus. Tá joia? Bom, eu vou falar um pouquinho do GeoGebra, mas ao final vocês vão fazer duas atividadezinhas que tem lá pedindo na página 68. Tá joia? Vamos lá para o GeoGebra? O que eu fiz? Eu sei que vão ter algumas pessoas que vão baixar o programa, mas vão ter algumas pessoas que vão fazer ele online. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui o GeoGebra online para vocês. E vou mostrar também o meu para vocês verem a diferença, tá? Bom, no online, a gente tem aqui, olha, olha bem para o site, vocês podem anotar aqui, ó, geogebra.org/geometry. Então, apareceu a tela de geometria, ela está em branco, eu poderia colocar malha quadriculada. Se eu quisesse malha quadriculada, eu ia vir aqui, ó, exibir malha, tá? Olha, eu coloquei malha, só para a gente medir aqui. Se eu quisesse malhas em milímetros, tá? Então, principais e secundárias. Olha só, aquela malha quadriculada que aparece nos desenhos, tá joia? E eu vou fazer, tá? É a mediatriz aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui, ó, um segmento. Cliquei aqui no botãozinho do segmento. Estou arrastando o tempo inteiro a minha câmera, né, para poder fazer. Então, eu tenho um segmento de reta aqui. Tá joia? Segmento AB. Não medi, peguei aleatoriamente, tá? E aqui eu vou pedir uma reta, tá? E aí, aqui tá dando só ferramentas básicas. Então, eu vou pedir mais aqui, olha. Retas. E aqui, olha, vocês viram que eu coloquei mais, né? Colocou primeiro as ferramentas básicas e aqui mais outras coisas. Eu vou pedir a mediatriz, tá ok? Então, trazendo de novo aqui, eu vou clicar num ponto e em outro ponto. Olha, o que aconteceu? Ela foi mudando de lugar. Então, isso mostra que aqui esses dois segmentos têm a mesma medida, daqui até aqui e daqui até aqui é a mesma medida. Vou marcar um pontinho aqui, ó,
tá? Nessa interseção. Olha só, marquei o ponto C. E para eu saber, tá? Eu quero saber a medida do ângulo. Deixa eu ver se aqui tem nesse meu. Não, nesse aqui não tem a medida do ângulo, tá? Então, aqui nós pedimos mesmo apenas a mediatriz. Eu vim aqui e cliquei, tá? Forma um ângulo de 90 graus. E vocês podem medir aí, olha, que aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4 risquinhos. Daqui também, olha, 1, 2, 3, 4 risquinhos. Formou a mediatriz. Por quê? Porque a gente sabe que aqui está formando quadrados, né? Se tem quadrados, esse ângulo aqui é reto e esse outro ângulo aqui é reto também. Bom, gente, o que eu vou pedir para vocês, tá? Voltando ali e vou mostrar para vocês o meu GeoGebra. Olha, o meu que está aberto, ele é o clássico. Então, aqui, né, ele não baixou, então aparece aqui o que eu quero, tá? Então, eu vou pedir a janela de geometria. Aí, o que aconteceu? Vou até estender minha câmera aqui para vocês verem. Olha, aí apareceu aqui, olha, diferentemente do que é online, tá joia? Tá? E aqui eu posso pedir a malha quadriculada também, olha. Tá joia? Então, no online aparece só um pedacinho, aqui é a tela inteira. Olha, vou fazer aqui também, construir um segmento qualquer. Fazer ele um pouco maior do que aquele que nós fizemos, tá? E eu venho aqui, ó. Aqui tem um monte, né? Falando aqui, ó, mediatriz. Então, eu vim aqui, ele vai trazer a mediatriz. O que tá mostrando aqui, diferentemente daquele outro? Que eu tinha ali no outro desenho, um segmento que tinha um comprimento par. Aqui não, olha. Aqui eu tenho um segmento com medida comprimento ímpar. E aí, vou colocar um pontinho aqui. Aqui eu consigo mostrar para vocês, ó. O ângulo de 90 graus. Vou colocar um ponto aqui, deixa eu voltar, porque ele não ficou certinho na interseção, não. Vou colocar um ponto aqui, na interseção entre eles, e vou colocar um outro pontinho aqui. De novo, ele não ficou certo. Pronto, aqui e aqui. Eu sei pela coloração que ficou na interseção ou não. E aqui, olha, tá vendo? Aqui tem a janelinha, né, os ícones aqui para ângulos. Então, eu vou clicar aqui e vou saber a medida desse ângulo, olha. Apareceu o quadradinho, por quê? Porque é um ângulo de 90 graus. Vou fazer aqui também, ó. Só que vai ficar sobre, a escrita vai ficar sobre o outro ângulo, ó. Também 90 graus. Então, temos aí a construção da mediatriz. Dividiu os 180 graus em dois ângulos de 90 e dividiu o segmento ao meio, que aqui esse segmento aqui é de 1, 2, 3, 4, 5 unidades de medida e meia. Tá joia? Agora, então, gente, vou mover a câmera aqui, mais ou menos para onde que ela ficou no começo. Nós vamos continuar, tá? Na página 68 e posso ainda colocar mais. Vocês vão fazer para mim, né? Olhar, seguir os passos indicados nas páginas 69 e 70. Tá ok? Então, gente, bom trabalho para vocês. Vamos lá?